Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e antes de nós partirmos para o assunto a que nos propomos, eu quero apenas pedir para que você me diga se o som está um pouco melhor. Eu andei matando o escorpião que tinha no bolso, gastei uma graninha e comprei um microfone novo. Aqui para mim esse som ele volta com um pouco de chiado, eu não sei se é problema do microfone, se for comentem aqui e por favor me orientem, porque eu sou péssimo em regular equipamentos eletrônicos, né? Então o microfone aparentemente é bom, talvez ele não esteja bem regulado, né? Mas espero que fique melhor. Se não ficar agora, a gente vai ajeitando para melhorar. Havia muitas reclamações e com razão, então depois de muitos anos o escorpião foi morto e agora investimos um pouquinho aí em sonorização. Mas vamos aqui ao que interessa, né? Porque o tempo de todos é curto. A gente tem que aplicar ele bem. Então, essa matéria aqui está mostrando que a Alemanha está querendo dar algumas pedaladas. O título dela é Alemanha engasga com seu próprio remédio de austeridade. E o que está acontecendo de fato? Bom, a Alemanha quis colocar a mão o governo alemão, em 29 fundos especiais que contêm 869 bilhões de euros estacionados fora do orçamento. E eles estavam contando com poder utilizar esse dinheiro, que era mais ou menos aquilo que a presidente, a senhora Dilma, fez aqui no Brasil, lá no passado, né, utilizando de valores que não estavam dentro do orçamento federal, como empréstimos bancários e esse tipo de coisa. E aí, na Alemanha, eles já cortaram o mal pela raiz, eles simplesmente não deixaram acontecer. E um tribunal, então, forçou o governo a congelar as novas despesas e suspender a aprovação do orçamento que vinha para o próximo ano, onde ele planejava fazer isso. Então, um país sério, ele já nem deixa a vaca ir para o brejo, ele já puxa a corda antes, né? Acontece que a Alemanha sempre foi um motor econômico, sempre foi e continua sendo o motor econômico da Europa. E se a Alemanha vai mal, é sinal de que os outros países estão ainda piores, né? Acontece que a Alemanha tem o problema de que ela está precisando financiar a guerra na Ucrânia e ela está também se preparando com o seu próprio orçamento de defesa para confrontar uma eventualidade, né, de a Rússia ou qualquer outro adversário lhe atacar. Lembrando que o Trump já deixou bem claro que a Europa tem que começar a se virar sozinha com sua própria defesa, né? Os Estados Unidos não vai mais gastar além do seu orçamento para defender a Europa, até porque os Estados Unidos também está com problemas. Tudo indica que ano que vem nós veremos uma grande crise, um grande crash e principalmente um crash das moedas fiduciárias, né? A credibilidade delas está indo para o ralo e por isso talvez tantos bancos centrais estão comprando ouro para depois tentar convencer as pessoas de que lastrearam suas moedas em ouro. Agora, acredite nisso quem quiser, né? E depois eles podem dizer qualquer coisa, né? Dizer que tem lá tantas mil toneladas de ouro e como é que nós vamos saber, né? Enfim, então a Alemanha agora está com esse problema orçamentário e o mundo inteiro, né? A China está pior ainda, então o mundo ou ele começa a ser austero e começa a economizar e colocar os pés no chão, limpar a casa, eliminar os excessos ou então a coisa vai para o brejo mesmo. E a Alemanha ainda tem essa sobrecarga, né, de imigrantes que eles trouxeram a rodo para o país e estão sustentando muitos em casas alugadas, em hotéis alugados e toda a sorte de coisas. Isso leva a crer que na Alemanha também, em breve, né, mais cedo do que se imagina, a direita vá tomar o poder, porque tudo isso no mundo inteiro vem por conta da esquerda mundial, que foi também seguida pelo liberal globalismo. Então, essas duas vertentes colocaram o mundo em uma ruína financeira, principalmente a partir de 2020, quando ambos esses espectros políticos diziam fique em casa, a economia a gente vê depois. O depois chegou e não está muito agradável e vai ficar pior. E aí eles já estão se questionando, será que os eleitores holandeses que tomaram a guinada direita estão dando um exemplo para outros membros da União Europeia? Será que outros países seguirão esse mesmo caminho? Vamos ver. A questão é que o holandês, né, eleito, né, ele foi eleito apenas com 25% dos assentos no parlamento, então vai ficar um pouco difícil para que ele implemente mudanças. Se ele não puder implementar as mudanças que fariam a guinada holandesa,
os eleitores dos outros países não vão poder enxergar o que poderia ser feito naquele país. Então, ou os holandeses vão ter paciência de, em um novo escrutínio lá adiante, implementar novas mudanças, trazendo novas pessoas, né, para o parlamento também, ou a mudança ainda vai demorar um pouco. Mas, né, o Geert Wilders disse que pode ser aí um exemplo para outros países, inclusive para a Alemanha. Inclusive, o Wilders que promove políticas, como eles dizem aqui, que inclui a proibição de escolas islâmicas, alcorões, mesquitas, uso do hijab dentro de edifícios governamentais, etc, etc. Então ele tem também uma política cultural, né, de preservação da cultura holandesa original. Agora, eu não diria que seria uma cultura cristã, mas uma cultura mais ao estilo Make Holanda Great Again, né, aquele estilo mais liberal, conservador, digamos assim, que de cristão tem muito pouco, para falar a verdade. E o primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán, brindou a vitória de Wilders, dizendo que os ventos da mudança estão aqui. Então, podemos perceber aqui que o Wilders também deve ser muito próximo de Putin, né? Então, tende a que o problema com a Rússia acabe diminuindo a partir dessa eleição aqui, pelo menos com a Holanda. E a situação geopolítica do Ocidente, segundo uma matéria aqui de um site que é de vertente globalista e ocidental, o bruselsignal.eu, diz que está se deteriorando. E ele diz, estamos a fazer muito pouco a esse respeito. Aí ele coloca quais são os 5 cenários para a próxima década, o que pode acontecer a partir de agora. Então ele faz aqui uma pequena introdução a respeito e diz que um dos cenários é uma espiral descendente, que o mundo vai acabar entrando em múltiplas guerras regionais, que a Europa vai acabar, o Ocidente como um todo, se envolvendo em todas elas e enfraquecendo paulatinamente, devagar, em uma espiral descendente. Então isso é um dos cenários que ele pinta, e para que isso acontecesse, segundo ele, deveriam existir então múltiplas guerras regionais, que é o que está acontecendo nesse momento, né? Então nós vemos questões lá nos na Ucrânia, agora em Israel, as questões envolvendo a Armênia no Cáucaso, falei Balca, eu quis dizer Cáucaso, as questões que podem acabar estourando lá em Taiwan, enfim, pode ser que venham outras situações, como por exemplo a Venezuela, agora ameaçando a Guiana, então tudo isso exigindo concentração de esforços e direção de recursos que, ao invés de promover a ascensão econômica, vão sendo desperdiçados em equipamento de ataque e defesa. Então, nesse caso, a descendência, segundo ele, viria de forma progressiva. O segundo cenário que ele pinta é de uma guerra generalizada, onde o Ocidente vai dizer o seguinte, olha, os nossos adversários estão nos desgastando devagar, a Rússia pega e faz o ataque na Ucrânia, cria um conflito lá no Cáucaso, a China continua sempre pressionando em Taiwan para que continuem forças sendo mobilizadas por lá, o Japão gastando com armamento, Coreia do Sul, aí a Venezuela começa a fazer ameaças aqui na Guiana para que exista uma concentração de esforços por aqui. Então, já que eles estão fazendo isso, vamos ir por tudo ou nada de uma vez. Vamos abrir aí a Terceira Guerra Mundial e vamos ver no que dá. Então, esse é o segundo cenário que ele pinta, né? Então, inclusive ele cita aqui o relógio do juízo final, fundado em 1945 por Albert Einstein e seus colegas como um indicador público do risco de aniquilação nuclear. Por enquanto, esse cenário aqui está ainda um pouco distante, mas vocês sabem que eu sou um dos que há muito tempo vem anunciando que o momento que nós estamos vivendo chegaria e que nós estamos próximos de que isso aconteça, né? O mundo está caminhando sob o fio da navalha. Então esse é um dos cenários, o segundo que ele pinta, e eu concordo com ele, é o cenário da catástrofe, né? Porque se a Terceira Guerra começa, a coisa vai ficar ruim para todo mundo. O terceiro cenário, o de Realpolitik, que é um cenário onde as pessoas, os líderes dos países vão tentar criar um novo acordo global, que também não é fácil porque a China decidiu que ela quer crescer e ela quer ser uma potência hegemônica no futuro, até 2043, se não me engano,
que é quando vai ter o centenário da Revolução Comunista Chinesa. Os Estados Unidos está decidido a manter a sua posição, né, de comando do mundo, então fica difícil um acordo, né? Os países europeus estão sofrendo com isso, porque estavam para comprar combustível, gás da Rússia, agora não vão mais, a Rússia não pode vender. Então, no fundo, todo mundo quer fazer um acordo, mas ninguém perdeu ainda o suficiente para achar que é melhor voltar atrás e fazer o acordo. Todo mundo acha que tem possibilidade de virar o jogo e levar tudo sozinho. Então, por enquanto, esse cenário também está um pouco distante de um novo acordo global. Novos arranjos estão sendo feitos, as fábricas dos Estados Unidos estão sendo trazidas para mais próximo, para países aliados, como o México. Talvez até o Brasil acabe se beneficiando de alguma maneira, se a política daqui mudar também, né? Porque enquanto estiver afastado dos Estados Unidos nós não vamos ganhar praticamente nada, mas é a única coisa que está mudando por enquanto. O quarto cenário que ele pinta é de uma espiral ascendente, onde a ordem mundial atual acabe sendo restaurada, onde eles começam a fazer algumas costuras, os Estados Unidos começam a sobressair, seus adversários começam a se enfraquecer e voltar atrás, que é também um cenário que não se vislumbra de momento. Vide o que está acontecendo na Ucrânia, onde, quer queira, quer não, a Rússia está mantendo o pé fincado no barro, né? Ninguém avança para lado nenhum. Há quem diga que a Rússia está ganhando, há quem diga que a Ucrânia está ganhando. Eu digo que há uma espécie de empate técnico, é o que eu tenho dito aí há alguns meses, inclusive. E o Ocidente, já enjoado e cansado disso aí, tem dito para o Zelensky, olha, vá lá e negocie com o Putin. Saiu, inclusive, uma matéria essa semana passada, né, falando a respeito disso. E o quinto cenário, então, por enquanto, isso aqui não me parece também razoável que vai acontecer. E o quinto cenário é um controle de danos. Isso aqui tem uma boa possibilidade de acontecer. A estratégia da fortaleza, porque essa estratégia é justamente a estratégia do Trump, onde ele já disse, olha, eu não sou o xerife do mundo, os Estados Unidos não tem que resolver os problemas da Europa, nem de Rússia, nem de nada. Eles vão se encastelar e cuidar da própria vida e o mundo que se vire. Nós não vamos mais impor democracia aqui, nem lá e nem em canto nenhum. Cada um que se vire, cada um que cria a sua própria política. E aí eles se encastelam, se armam até os dentes, se preparam para qualquer eventualidade de alguém querer tirar uma casquinha e ficam por lá, né? Como um ouriço, né? Com os espinhos arrepiados. Então tem essa possibilidade. No momento, eu acho que é a mais provável. Não estou dizendo que é o que vai acontecer. De todas essas cinco, eu acho que a que tem mais probabilidade ainda de acontecer é essa aqui. Uma outra situação que eu queria mostrar para vocês, isso aqui é para complementar o que eu já vinha dizendo, que o mundo está à beira de um colapso. As pessoas não estão acreditando nisso, tanto é que as ações aí do mundo inteiro começaram a subir novamente, como se nós estivéssemos num cenário econômico perfeito. Eu li os comentários de vocês no meu vídeo passado, são só pessoas dizendo, olha, nunca se vendeu tão pouco numa Black Friday, para ser final de ano está vendendo muito pouco, o comércio está parado. Pessoas dizendo que trabalham com transporte e não estão mais recebendo encomendas de transporte extra, mal e mal aquilo que já era tradicional está sendo feito. Então a situação, nós vemos aí esses balanços de empresas vindo com lucros muitas vezes, mas lucros bem menores do que antes. O déficit da arrecadação é um indicativo forte de que a economia está esfarelando e mesmo assim o mercado acha que vai continuar crescendo. Eu acho que isso um tanto é porque tem muito dinheiro impresso a partir do nada, eles não sabem onde enfiar. Então, de repente, vai haver uma limpa desse dinheiro. E os bilionários, por outro lado, que são os donos das empresas que estão tocando, elas estão vendendo ações. E veja só, quais os bilionários que mais venderam ações até agora em 2023? Aqui eles têm uma lista. Para começar, o Rob Walton, que é da Walmart, e vendeu aqui, antes dos impostos, 1 bilhão e 100 milhões de dólares em ações. A Alice Walton, também do Walmart, mesma coisa, mais 1 bilhão e 100 milhões. Jim Walton, 1 bilhão e 100 milhões. Joe Gebbia, da Airbnb, 890 milhões, quase 1 bi. Propaganda. Larry Harrison, da Oracle, 850 milhões. Dean Solon, da Shoals Technologies, 590 milhões.
Oracle, a Safra Catz, 470, e assim vai, a lista é grande. Peter Gessner, Lucas Walton, Stefan Benkel, e por aí vai, né? Então, se você vai pegar os donos das empresas, estão vendendo as ações das próprias empresas, mas os pequenos, os fundos, né, eles estão comprando. Então, parece que tem algo aí que não está fechando. Mas só o tempo dirá. Por enquanto, nós vamos acompanhando, relatando aqui para vocês. E, se tivermos novidade, né, nós estamos atentos aí para informá-lo o quanto antes. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos. Espero que o som tenha ficado melhor. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.